Ao invés de escutar o seu filho parcialmente e interrompê-lo por pressupor que já sabe o que ele vai dizer, dar conselhos ou enchê-lo de perguntas, ouça com atenção. Quando a criança falar com você, faça uma escuta atenta, empática. Esteja inteiro nessa relação. Deixe a criança falar sobre o que precisa ser dito. Faça apenas perguntas para que você possa ampliar o seu entendimento. Acolha tudo o que ela trouxer. Escute, compreenda. Ao invés de dizer para a criança não se importar com o que está vivenciando, nomeie os sentimentos envolvidos na fala. Ajude a criança a identificar e nomear seus sentimentos, especialmente quando ela estiver lidando com sentimentos negativos ou conflitantes. É muito melhor encararmos nossos sentimentos e lidarmos com eles do que acreditarmos que tudo ficará bem só porque alguém está nos dizendo, por exemplo. Ao invés de negar o que a criança sente e pensa, acolha os sentimentos e pensamentos da criança. Acolher não significa concordar, e precisamos muito entender isso para avançarmos nas nossas relações. Não há nada mais confortador do que termos certeza que alguém discorda de nós, mas que nos entendeu e que respeita nosso sentir e pensar. Afinal de contas, ninguém tem o direito de nos dizer o que devemos sentir ou pensar, percebem? Então, acolha. Algo como: entendi que sobre isso você pensa da forma X. Eu penso da forma Y e gostaria que também entendesse o meu ponto de vista. Podemos pensar diferente. Ao invés de julgar, ofender ou acusar, descreva o problema. Quando descrevemos um problema, incentivamos a cooperação e deixamos de lado o nosso velho hábito de, para cada coisa que nos desagrada, partirmos para uma fala carregada de violência, que gera culpa e vergonha, mais do que qualquer outra coisa. Ao invés de acreditar que criança não entende o que o adulto sente, fale sobre os seus sentimentos. Diga ao seu filho como você está se sentindo, sem culpá-lo. Isso significa assumir que ninguém é responsável pela forma como eu me sinto. As pessoas podem até me ajudar a movimentar algum sentimento, mas se ele aparece, é porque ele existe e porque eu preciso olhar para ele. Crianças são capazes de entender quando seus pais dormiram mal e estão irritados, quando estão com problemas e precisam ficar um pouco sozinhos, e por aí vai. Desde que essas necessidades sejam comunicadas, junto com os sentimentos que estão em evidência naquele momento. Ao invés de explodir sua fúria depois de um dia cansativo, entre em contato com suas necessidades. Ninguém reage bem quando está tomado por um enorme sentimento de raiva, por exemplo. Nem você. E nem seu filho. Então procure todos os dias entrar em contato com suas necessidades se perguntando: do que eu preciso para não me sentir mal-humorado e violento desse jeito? Talvez você precise de um tempo antes de conversar. Talvez você precise fazer um pedido para as coisas ficarem melhores para você. Talvez você precise de um abraço. Descubra e peça. Ao invés de brigar o tempo inteiro com a criança, fale sobre suas expectativas. Converse com ela sobre o que você espera que ela faça e por que aquilo é importante para você. Ao invés de castigar ou bater, ensine o seu filho a se responsabilizar. Ensine o seu filho a se responsabilizar pelos seus erros e repará-los. Punições que nada têm a ver com o erro cometido não são educativas e não geram conexão. Ao invés de dizer sempre não, exercite a empatia. Do que o seu filho precisa quando te pede algo que você precisa negar? Identifique e mostre a ele que outras opções são possíveis para ele satisfazer aquele desejo. Ou, em outras palavras, redirecione. Ao invés de esperar que o seu filho sempre te obedeça, deshierarquize a sua família. Faça acordos ao invés de sempre impor o que você imagina ser o melhor. Dê espaço e opções. Ao invés do famoso viu, eu avisei, respeite o esforço da criança. É importante que a criança seja valorizada pelo esforço e não pelo resultado. Ela tem a vida inteira para aprender. Ao invés de oferecer sempre respostas prontas, pergunte ao seu filho o que pode ser feito. Estimule a criança a pensar em soluções para seus problemas e a acreditar que poderá resolvê-los sempre com seu apoio. Ao invés de dizer ao seu filho o que precisa ser feito, dê opções.
Acostume o seu filho a tomar decisões e a te dizer o que é importante para ele, o que é melhor para atender suas necessidades.